a seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes, no ar. Programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Ferense e na técnica Gabriel Santana. Hoje, 8 de fevereiro de 2024, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Destaque sempre para a dupla Bavi. Bahia ontem goleou, massacrou a equipe do Itabuna. E o Vitória ontem empatou contra a equipe do Jacobina lá na Terra do Ouro. Muito boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, Jailson. Boa noite, galera de Conceição do Jacuípe, galera de Humildes, galera de Oliveira, Santo Amaro, Feira de Santana que está nos ouvindo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Esporte Entre Amigos, falando de Bahia, de Vitória, de futebol nacional, futebol internacional. E estamos aqui com a agenda cheia. Vamos lá, Jailson. Nailton Santana. Boa noite a todos aqui de Coçando de Jacuípe, região. Boa noite, meu amigo Maguila Santos. Estamos aqui mais uma vez na Nave Mãe, trazendo o melhor do esporte para você. Mandando um abraço aí ao meu amigo, músico como eu também, Carlos Rosa, que é um participante do programa, ativo ouvinte. Um abraço aí, Carlos Rosa. E toda a galera de Humildes e região, Coçando de Jacuípe, enfim, estamos juntos aqui da bancada hoje. 18 horas 6 minutos. Falar logo do Campeonato Baiano, no término da sexta rodada. O Campeonato Baiano está funilando, viu, gente? E tivemos aqui os seguintes resultados: Bahia de Feira 2, Jiquié 2, Barcelona 1, Jacuipense 0, Atlético de Alagoinhas 2, Juazeirense 3, Jacobina 0, Vitória 0, Bahia 5, Itabuna 0. Aqui temos aqui a sétima rodada, vai começar na próxima quarta-feira, Itabuna e Barcelona, lá em Ilhéus. Esse jogo deve ser em Ilhéus. Não? Itabuna. Itabuna, mas só que o campo de Itabuna não tá bom, tá jogando no interior. Mário Pessoa lá em Ilhéus. Mário Pessoa, então sei lá. Bahia de Feira, olha que jogo importantíssimo aqui para as pretensões de Bahia de Feira e Atlético. Um clássico, onde o Bahia de Feira tem que ganhar o jogo, o Atlético de Alagoinhas vem desesperado aí para não cair para a segunda divisão. Jogo interessantíssimo aqui, Bahia de Feira e Atlético na Arena Cajueiro, quarta-feira 21h30. Juazeirense e Jacobina joga no sábado às 16 horas. Jacuipense e Jiquié sábado 18h30. E o grande clássico tão esperado, Bavi. Bavi domingo às 16 horas no estádio do Barradão. E a classificação do Baianão, temos aqui Bahia em primeiro, com 13 pontos ganhos. Juazeirense é o segundo com 11. Vitória é o terceiro com 10. Barcelona é o quarto com 10.
Jiquié é o quinto com 10, Jacobina, sexto com 8, Jacuipense, o sétimo com 6, o Itabuna, o oitavo com 6, Bahia de Feira é o nono com 5 pontos, Atlético de Alagoinhas é o lanterna da competição com 4 pontos ganhos, meu amigo Zezito Oliveira. E o que nós estamos notando aí, galera, que está se destacando é a disparidade que está existindo entre a qualidade, entre o futebol que está sendo jogado pela equipe do Bahia em relação com as outras equipes. Porque, meu amigo, com a qualidade que está o time do Bahia, não é querendo ser clubista não, mas eu acredito que o Bahia é o favorito como é que diz, como é que fala, meu Deus, você deu um termo legal aí, sem dúvida nenhuma, para ser o campeão baiano, porque a disparidade técnica é muito grande, Nailton. Inclusive ontem, o Rogério Ceni tirou 9 jogadores, né? Colocou 9 peças que não são titulares. E o clube reagiu muito bem, né? Então é sinal que mesmo com o time reserva ali misturado com jogadores de qualidade que ele trouxe aí, mostrou uma grande superioridade. Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo o Bahia ainda titubeou um pouco por excesso de preciosidade e não fez mais ontem, Galega, porque como eu vi comentários hoje, né, em velhos mecanismos de esporte, que aí na frente fica brincando, dando tapinha para um, tapinha para outro e não tratando o futebol com a seriedade, porque tranquilamente ali caberia 7 ou 8 gols ali. Ou mais, né? Então fica ali dando tapinha, vamos jogar como profissionais. Porque hoje tá pegando Itabuna, Jacobina, esses times aí, mas amanhã vai ter Fortaleza, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, e aí a gente vai ver a hora da onça beber água. Então, nesse momento agora é a hora de aprimorar, né, Galego, mais resíduo, o esquema tático e técnico da equipe, não importa quem. Você vê que Rogério Ceni, ele tá fazendo um revezamento, né, até para descansar os jogadores, ele tá fazendo ali aquele revezamento, dando oportunidade. Aquele menino mesmo, o Gabriel, né, Vitor Gabriel, o nome dele? Roger Gabriel, grande jogador que promete muito, viu, rapaz? É um menino novo ainda, tem que ter um pouco de paciência com ele, mas ele é um cara, apesar de novo, ele mostra que tem personalidade quando ele entra em campo. E torcedor, você vê que o Rogério Ceni se deu o luxo de deixar o Everton Ribeiro, nem jogou ontem, nem poupou praticamente o Everton Ribeiro dessa partida. E aquilo, as equipes do interior, principalmente agora que o Bahia tá nesse patamar, eles vêm, quando jogam com o Bahia, vêm ali fechadinho. Vamos ficar aqui até na hora que sai o gol. Não saiu, vamos se fechar mesmo. Então tomou um, dá pra segurar um pouquinho. Se tiver uma bola lá, a gente vai fazer mais, vamos tentar um empate. Tomou o segundo, meu irmão, e aí a vaca foi pro brejo. Aí só deu Bahia, chocolate pra lá, como você falou. Às vezes faltou seriedade naquela situação pra poder decidir. Se não puder dar de 1, né? Se não puder dar de 10, não dá de 1. Se puder dar de 10, dá de 1, como se diz na gíria. Então vamos golear. Então o Bahia achou várias X oportunidades de dar no mínimo 10-0 ali no jogo de Itabuna. Se fragilizou, deu muito espaço ao time do Bahia e não pode dar espaço no meio de campo que tem Cauli, tem vários jogadores de qualidade. O Teixeira, né? O Carlos Alexandre, Caio Alexandre, o menino Tassiano, o menino que veio do Santos, Jean Lucas. Então vários jogadores de alta qualidade. E o Bahia ontem deitou e rolou na zaga do Itabuna. Teve 2 bolas na trave, né? Luciano Juba, Tassiano. Ademir botou uma na trave também. O Ratão também. Tassiano também. E o Ademir uma na trave que ele foi. Tassiano também foi. Então várias oportunidades de gols, né? Contra uma frágil equipe do Itabuna que só se equivale com as equipes do interior, com todo o respeito. E falando sobre o jogo do Vitória, foi Vitória quem? Vitória e Jacobina. E Jacobina. Quando você fala em disparidade, você vê que o Vitória está tendo dificuldade de ganhar dessas equipes. Ontem mesmo empatou, o técnico ficou se queixando que o esquema tático, que jogadores que não tem peças, né, que o Mateuzinho está sendo sacrificado. Comentários que eu vi hoje que o Vitória está fazendo contratação, mas não está pensando no brasileiro ainda. E está provando que esse time que o Vitória está montando ainda é uma experiência. Né? Se continuar como está aí a situação, pode até não ficar na final do Baianão de novo, o que seria uma vergonha para a diretoria do Vitória, um time de Série A, né, chegar no Baianão aqui e não participar nem do quadrangular final. E o que reza que vai valer no jogo de domingo é mais a rivalidade, porque tecnicamente todo mundo sabe que o Bahia está superior, mas pelo fato de ser um Bavi, a rivalidade vai ser grande, então vai ser um grande teste para essa equipe do Bahia e também um grande teste para a equipe do Vitória, para ver quem é que está com bala na agulha. Porque no divisor de águas aí, quando a gente fala de clássico, tem toda uma história, né? Os jogadores crescem, mesmo
o time do Vitória, com todo o respeito, não tendo a mesma qualidade técnica que o Bahia tem hoje, através do investimento do City, né? Mas quando fala em clássico, e ali vem a semana de preparação, os caras mostram vídeos de Vitória campeão, goleando o Bahia de 7-3, de 5-1 e tal, e lá vai, entendeu? A torcida enche o estádio, tem toda uma questão de energia, né? Que a vontade pode superar a técnica. Já aconteceu várias vezes no futebol mundial e pode acontecer. Agora, evidentemente, a gente não há de deixar de reconhecer que o time do Bahia hoje é superior ao do Vitória. Eu, falando do jogo do Vitória ontem, eu tive a oportunidade de assistir o jogo. Primeiro tempo tecnicamente fraquíssimo das duas equipes. Praticamente os dois goleiros não tiveram grandes oportunidades de defesas, né? Não foram muitas bolas difíceis para os goleiros, mas no segundo tempo o Vitória é que tem que tomar posse, tomar conta da situação, campeão da segunda divisão, partiu para fazer o resultado, para trazer a vitória ontem no estádio lá de Jacobina, tanto é que o Muriel foi um mero espectador no segundo tempo, e o melhor jogador em campo foi o goleiro da equipe do Jacobina, que defendeu o pênalti de Alejandro, né? Perdeu o pênalti, muito assim, mal cobrado pelo atleta. O Vitória procurou até fazer um gol, mas o goleirão lá do Jacobina, vamos dar os méritos do goleiro, depois que o Zé Hugo entrou, Zé Hugo incendiou aquele ataque do Vitória. Então, méritos do goleiro da equipe do Jacobina, o Jacobina segurou o empate contra o rubro-negro baiano no seu estádio. Voltando aí para o Bavi, eu não considero o Bahia favorito, é um clássico, como você falou, pode acontecer de tudo, né? Então, jogaço de bola, dia 18 no Barradão, Vitória joga dentro do seu domínio, o Bahia tem, né, a melhor equipe hoje, pra mim, no Norte-Nordeste, uma das melhores do Brasil, eu já vou até dizendo isso aí, mas clássico é clássico. Clássico é jogado, é momento, né? Os jogadores se transformam e aí tudo pode acontecer na Ilha de Santana. Com certeza, Jailson. Eu tô com a notícia aqui, fugindo um pouco desse tema Bahia e Vitória. A FIFA quer introduzir o cartão azul. Você já soube disso aí? Já tô sabendo. Pois é, o futebol pode ter um novo método de punição à sua disputa. Um cartão azul será introduzido na modalidade profissional para punir lances antidesportivos dentro das partidas. Segundo o jornal inglês The Telegraph, os protocolos para essa novidade serão anunciados na sexta-feira pela International Football Association Board. Olha, meu, DF English Baratination tá bom, viu? E em março a entidade aprovará ou não essa nova medida em congresso anual. Como vai ser, viu? O cartão azul fará com que os jogadores sejam removidos de campo por 10 minutos se praticarem uma simulação, faltas de antijogo ou mostrarem desrespeito a um árbitro. Caso o jogador receba 2 cartões azul ou um amarelo e um azul, receberá respectivamente o cartão vermelho. Em seguida será expulso da partida. Ainda de acordo com o Telegraph, os testes devem começar já no verão europeu. Será o primeiro cartão a ser adicionado no esporte profissional desde o advento dos cartões amarelos e vermelhos da Copa do Mundo de 70. No entanto, nessa etapa inicial de implementação, as competições de alto nível como Copa do Mundo estão excluídas dos testes. Competições como Copa da Inglaterra, o Women's Fan Cup na Inglaterra e até mesmo o Champions League da temporada 2024 e 2025 já podem ter a nova medida de punição de acordo com a publicação britânica. E aí, o que é que vocês acham aí, Galego e Zezito Oliveira? Cartão azul, punição por 10 minutos fora de campo. O Nailton, é o seguinte, essa medida, essa punição por cartão azul já existe no futebol amador, aqui nas associações, aqui aqui nas associações, esses babas de associação, já se adota esse esquema de cartão azul, o atleta leva 10 minutos fora de campo, depois volta, mas profissionalmente ainda vai ser uma experiência, mas eu acredito que vai dar certo, porque já foi no futebol amador já está aprovado. Exato, tem algumas competições que o cara é expulso parcialmente do jogo, né? Ele passa ali um tempo fora, depois volta e tal. Eu acho que são 10 minutos passa fora. Eu acho é interessante. Eu acho que concordo. Que vai ser legal isso aí. Concordo plenamente. Acaba uns ânimos dessa rapaziada, né? Então até interessante, até pro esquema tático do treinador. Ali toma um cartão azul, descansa um pouquinho aqui, então vou botar outro. Mas não pode botar outro não, mas fica com 10. Não, fica com 10, né? Com 10, é interessante. Fica com 10. Interessantíssimo isso aí, gostei da ideia aí. Fica com 10. 18 horas, 18 minutos. E na Ilha de Santana, a situação do Atlético de Alagoinhas, a gente vai até. Eu tô curioso com o Atlético de Alagoinhas, que o time foi bicampeão baiano, né? Tão rápido sem essa situação do Atlético. Ascensão, né? Ascensão do Atlético de Alagoinhas. E ele tem 3 jogos dificílimos. Ele vai encarar o Bahia de Feira, em Feira de Santana,
vai pegar o Vitória no Barradão e encerra com o Barcelona dentro de casa. Quer dizer, a situação do Atlético de Alagoinhas é vencer ou morrer. Porque ele pega o Bahia de Feira também dependendo da vitória. O Bahia de Feira para também sair dessa situação de fome. E o Bahia de Feira ali é nono, também tá fazendo uma campanha pífia para a estrutura que o Bahia de Feira tem, né? E pega o Vitória, depende da situação. A Vitória tá ali naquela situação ali do G4, mas ele não quer ficar no quarto lugar para não pegar logo o Bahia de cara. Então a situação do Atlético de Alagoinhas é terrível. Eu diria 90% aí praticamente é rebaixado do Campeonato Baiano, Zezito Oliveira. Rapaz, não sei se você viu aí que uma das maiores contratações, né, do Atlético de Alagoinhas foi o blogueiro aqui de Salvador, como é o nome dele? Lorde. Aí Lorde só fazendo os vídeos dele, aí ele disse que o sonho dele era jogar futebol profissional. Cadê Lorde? Aí bate umas faltas lá num vídeo, dá tudo certo, né? Mas em campo aí não sei se a coisa resolveu, não. Pra você ver como a coisa muda no futebol, né? O Atlético de Alagoinhas, o ano passado, disputou nas cabeças. Disputou, quase chegou à final e esse ano lutando para não ser rebaixado. E trocou de técnico, né? Já tem mais um treinador. Atlético de Alagoinhas anuncia o retorno do técnico Thiago Santa Bárbara. 4 dias após oficializar a saída do técnico Zé Carlos, que comandou o time em 5 jogos no Campeonato Baiano e somou apenas 4 pontos, ocupando a lanterna da competição. O Atlético de Alagoinhas anunciou nesta quinta-feira o seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Thiago Santa Bárbara, que já teve uma passagem pelo Carcará. Então tá aí Thiago Santa Bárbara. Aí é o desespero, já bate o desespero, chama aquele que deu certo lá antes, e aí acaba com tudo. Aí volta Oliveira Canidé, não sei quem, o senador lá que sai do túmulo. Aí o Bahia volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, para enfrentar o River, lá no estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, em Teresina. Esse duelo é válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. E pelo Baianão, o esquadrão só volta a jogar no dia 18 de fevereiro contra o Vitória, às 16 horas, lá no estádio Barradão. E o Itabuna, por sua vez, tem um novo compromisso na quarta-feira, às 19h15, diante de Barcelona de Ilhéus, lá no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. 18h20, tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito
Na esquina da rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96654 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson.